Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Imaginem viver em um lugar onde tudo era permitido, onde o dinheiro comprava qualquer prazer, onde as festas duravam dias e ninguém se importava com o amanhã. Sodoma e Gomorra eram o paraíso da luxúria, da riqueza e da corrupção. Mas por trás das mansões luxuosas e dos templos grandiosos existia um mundo de violência, traição e perversão sem limites. Mulheres eram tratadas como objetos, crianças eram sacrificadas em rituais sombrios e os pobres eram deixados para morrer nas ruas, até que um dia tudo acabou em chamas. O que realmente acontecia nessas cidades? Como era viver nesse lugar onde a moralidade simplesmente não existia? Imagine caminhar por uma cidade repleta de mercados, onde comerciantes negociam ouro, prata e especiarias raras. Essa era Sodoma, um centro comercial próspero onde a riqueza fluía sem limites. Os campos ao redor das cidades eram abundantes, fornecendo trigo, cevada e frutas suculentas. Esse solo rico permitiu que os habitantes acumulassem riquezas rapidamente. O comércio prosperava com caravanas vindas do Egito, Mesopotâmia e outras regiões distantes. As ruas eram movimentadas, repletas de artesãos, ourives e mercadores exibindo seus produtos mais caros. Os mais ricos viviam em casas luxuosas, construídas com pedras polidas e decoradas com tecidos finos importados. No centro da cidade, palácios imponentes refletiam a grandiosidade de seus habitantes mais poderosos. As festas eram comuns, reunindo nobres e comerciantes influentes, que ostentavam suas fortunas em jantares extravagantes. O vinho nunca faltava, e a comida era servida em quantidades exageradas. Mas havia um outro lado dessa riqueza. A desigualdade era evidente. A cultura de Sodoma não valorizava a compaixão. A bondade era vista como fraqueza, e o comércio também era marcado pela ganância. Pesos das mercadorias eram adulterados. Eram usados para enganar compradores. Cobravam preços absurdos e os poderosos exploravam os trabalhadores sem misericórdia. A justiça favorecia os mais ricos, enquanto os pobres não tinham a quem recorrer. A cidade por fora era um espetáculo de riqueza, mas por dentro era um lugar onde a arrogância e a exploração reinavam. Mas a riqueza de Sodoma trouxe algo ainda pior. Uma sociedade que acreditava ser intocável. Eles pensavam que nunca enfrentariam consequências por seu estilo de vida. Porém, o destino dessas cidades já estava selado e sua destruição chegaria de forma avassaladora. De longe, a cidade parecia um exemplo de civilização avançada para a época. Os muros eram altos, as torres se erguiam sobre as colinas e as ruas principais estavam sempre cheias de vida. Mercadores gritavam suas ofertas em meio a multidões apressadas, enquanto sacerdotes faziam rituais em templos grandiosos dedicados a deuses pagãos. Mas bastava um olhar mais atento para perceber que por trás dessa fachada de riqueza e progresso, havia um ambiente de corrupção e decadência. Esse posicionamento favorecia o comércio e a comunicação com outros povos, tornando as cidades pontos de passagem obrigatórios para mercadores e viajantes. A arquitetura era impressionante para a época. Haviam palácios, mansões luxuosas, praças amplas e templos majestosos. As casas dos mais ricos eram feitas de pedras polidas, com colunas imponentes e pátios internos decorados com estátuas e mosaicos. As praças eram o coração da cidade. Durante o dia, esses locais fervilhavam de atividades comerciais. Comerciantes negociavam tecidos, joias e especiarias raras. Alguns vendiam perfumes trazidos do Egito, enquanto outros, tapetes bordados à mão, vindos de terras distantes. Mas à noite, o cenário mudava drasticamente. As mesmas praças que eram usadas para comércio durante o dia se transformavam em locais de festas selvagens e rituais pagãos. Músicos tocavam flautas e tambores, enquanto multidões se entregavam a danças provocantes e cerimônias religiosas que envolviam sacrifícios e práticas imorais. Apesar de todo esse esplendor aparente, a cidade era um caos para quem não pertencia à elite. Os juízes e governantes estavam corrompidos e só favoreciam aqueles que podiam lhes oferecer algo em troca. Os bairros pobres ficavam afastados das áreas centrais.
Nessas regiões, as ruas eram apertadas e sujas, cheias de barracos improvisados. Os moradores viviam em condições precárias, sem acesso a recursos básicos, enquanto os ricos banqueteavam-se. Nas áreas mais nobres, os templos pagãos dominavam o cenário. Eles eram construções gigantescas projetadas para impressionar, eram dedicados a diferentes divindades. Muitas delas ligadas à fertilidade e ao prazer. Os sacerdotes que administravam esses templos tinham grande influência política e econômica. Os rituais incluíam banquetes extravagantes e cerimônias que misturavam religião com prazeres carnais. Para muitos habitantes, essas práticas eram apenas parte da cultura da cidade, mas, na realidade, contribuíam para uma sociedade cada vez mais decadente. Uma cidade sem leis, sem piedade e sem futuro. Mas o que acontecia nas ruas era apenas um reflexo do que estava enraizado na cultura do povo. E à medida que a violência se tornava parte do dia a dia, Sodoma mergulhava cada vez mais em sua própria ruína. Homens e mulheres dançavam sem pudor, embriagados pelo vinho e pelo desejo desenfreado. Em Sodoma, o prazer era a única lei e qualquer limite era desprezado. A cidade se tornara um reduto do hedonismo absoluto. Festas começavam ao pôr do sol e muitas vezes duravam dias. Em grandes palácios, nobres ofereciam banquetes repletos de carnes exóticas, frutas raras e especiarias vindas de terras distantes. O vinho jorrava sem cessar e os convidados se entregavam a toda sorte de excessos. Nas ruas, trovadores e dançarinas entretinham a população. Homens ricos passeavam acompanhados de servos e escravas, muitas delas forçadas a servir aos desejos de seus senhores. A infidelidade não era apenas comum, era esperada. O conceito de casamento e compromisso era ridicularizado. Sem limites em rituais suntuosos, sacerdotes e sacerdotisas promoviam celebrações dedicadas aos deuses da fertilidade. As pessoas acreditavam que, ao se entregarem a esses atos, estariam atraindo bênçãos para suas colheitas e negócios. A cidade se orgulhava de não ter regras morais. O lema era simples: se te dá prazer, faça. Mas essa busca incessante pela satisfação pessoal tinha um preço. A corrupção não estava apenas na cultura, mas no coração das pessoas. Relacionamentos eram superficiais, baseados no interesse e no desejo momentâneo. Quando os prazeres de um entravam em conflito com os desejos de outro, ciúmes, traições e disputas terminavam em assassinatos. Nas ruas escuras da cidade, os fracos eram explorados. Ali, você era bem-vindo apenas se estivesse disposto a se submeter às regras da devassidão. Sodoma se tornara um lugar onde o prazer governava. Mas, ironicamente, a cidade estava à beira da ruína. O povo não percebia que sua obsessão por excessos estava lentamente destruindo sua própria sociedade. E o que vem a seguir é ainda mais sombrio. A violência nas ruas de Sodoma não era um acidente. Era um reflexo da alma corrompida de seus habitantes. Violência e falta de leis. O perigo escondido nas sombras. Ao cair da noite, as ruas de Sodoma se transformavam em um verdadeiro campo de caça. No centro da cidade, os nobres ainda celebravam em seus palácios, mas nas vielas escuras a realidade era outra. Quem ousasse caminhar sozinho poderia facilmente ser atacado. Se um homem rico cometesse um crime, bastava oferecer uma quantia generosa e tudo era esquecido. Mas se um pobre tentasse buscar justiça, era ridicularizado. Os estrangeiros que chegavam à cidade tinham um destino ainda pior. Em muitas culturas antigas, a hospitalidade era considerada um valor sagrado, mas em Sodoma o oposto acontecia. Os viajantes eram vistos como presas fáceis. Alguns eram atacados e espancados, enquanto outros eram humilhados publicamente. Não era incomum que grupos de homens embriagados atacassem os forasteiros e os submetessem a abusos e torturas por pura diversão. E o pior, não havia ninguém para protegê-los. A violência não era apenas tolerada, era incentivada. Entre os mais jovens, era quase um rito de passagem demonstrar crueldade contra os mais fracos. Os ricos competiam entre si para ver quem organizava as festas mais selvagens, muitas vezes envolvendo escravos e prisioneiros, que eram forçados a participar de jogos brutais.
A empatia havia desaparecido. O sofrimento dos outros era apenas entretenimento. Os bairros pobres eram os mais afetados. Enquanto os nobres tinham guardas particulares para protegê-los, aqueles que viviam nas ruas ou em casebres não tinham para onde correr. Os assaltos aconteciam à luz do dia, e ninguém fazia nada para impedir. Mulheres e crianças eram as mais vulneráveis. O sistema de justiça, se é que podia ser chamado assim, era completamente corrupto. Se um comerciante poderoso quisesse se livrar de um concorrente, bastava acusá-lo falsamente de um crime. O que acontecia nas ruas era apenas um reflexo do que estava no coração de seus habitantes. Eles haviam perdido qualquer senso de moralidade. Mas o que ninguém imaginava era que o verdadeiro perigo não vinha de fora. Sodoma não seria destruída por exércitos, inimigos ou por disputas políticas. O juízo estava se aproximando e viria de um lugar que ninguém esperava. Esse não era um lugar de proteção, nem onde a dignidade era garantida. Pelo contrário, era uma sociedade onde os mais fracos eram tratados como bens descartáveis e as mulheres não tinham valor. Além de sua utilidade para os homens, as mulheres desde cedo aprendiam que sua sobrevivência dependia do status de sua família ou do casamento que conseguissem arranjar. O amor não era o fundamento das uniões. Os casamentos eram apenas acordos políticos ou econômicos. Um homem podia se casar várias vezes acumulando esposas como quem acumulava riquezas. As viúvas estavam entre as mais vulneráveis. Se não tivessem uma família influente ou riquezas próprias, eram simplesmente esquecidas pela sociedade. Muitas acabavam nas ruas, sobrevivendo da caridade que praticamente não existia. Em Sodoma, ajudar os fracos era visto como um sinal de fraqueza. As crianças também não escapavam dessa realidade cruel. Não havia preocupação com sua educação ou bem-estar. Os filhos dos ricos tinham alguma instrução, mas eram criados para seguir os mesmos caminhos gananciosos e imorais de seus pais. Já os filhos dos pobres eram explorados desde cedo, forçados a trabalhar ou a viver pedindo esmolas. Muitas crianças eram vendidas como escravas, negociadas como se fossem simples mercadorias. Mas o aspecto mais perturbador dessa sociedade era a relação com os rituais pagãos. Muitas culturas antigas praticavam sacrifícios humanos como forma de apaziguar seus deuses, e em Sodoma isso acontecia de maneira chocante. Crianças eram oferecidas em altares de pedra, queimadas vivas em rituais macabros para supostamente garantir boas colheitas ou proteção contra inimigos. O choro de uma criança era ignorado, pois acreditava-se que a sua morte traria benefícios para a cidade. A moralidade já havia sido completamente apagada, a vida humana não tinha valor. Em uma sociedade onde apenas o prazer e a riqueza importavam, os mais vulneráveis eram os que mais sofriam. Se os pobres já sofriam em silêncio, os necessitados eram simplesmente tratados como se nem existissem. Os pobres eram desprezados, um lugar sem amor ao próximo. Caminhar pelas ruas de Sodoma era ver um contraste absurdo. Enquanto os ricos ostentavam joias e banquetes em suas mansões, os pobres morriam de fome a poucos metros de distância. A Bíblia menciona que um dos maiores pecados de Sodoma foi sua indiferença para com os necessitados. Os mercadores não tinham piedade. Se um pobre não podia pagar, não recebia nada, não havia compaixão, nem ajuda, e nem qualquer tipo de solidariedade. Na mentalidade de Sodoma, se alguém era pobre, era porque não era forte o suficiente para sobreviver. E essa crença alimentava ainda mais a cultura da exploração. Até mesmo dentro das famílias, o amor estava desaparecendo. Irmãos traíam irmãos, pais desprezavam filhos, e filhos abandonavam pais idosos. O conceito de comunidade havia sido substituído pela ideia de sobrevivência individual a qualquer custo. Sodoma e Gomorra estavam completamente apodrecidas por dentro, não apenas pela perversão e pela violência, mas pela total ausência de compaixão. Mas toda a cidade que constrói sua fundação sobre o egoísmo e o orgulho, um dia desmorona. E para Sodoma, esse dia estava mais perto do que seus habitantes imaginavam. A arrogância destruiu Sodoma, os comerciantes gritavam suas ofertas, as casas ricas organizavam novos banquetes e os templos pagãos estavam prontos para mais um dia de rituais profanos.
A cidade pulsava mergulhada no luxo, na arrogância e no prazer. Para os habitantes de Sodoma, aquele era apenas mais um dia de excessos, mas ninguém imaginava que seria o último. Na noite anterior, algo incomum havia acontecido. 2 forasteiros misteriosos tinham chegado à cidade. A notícia se espalhou rapidamente e um grupo de homens violentos decidiu que esses visitantes não sairiam ilesos. O que ninguém sabia era que esses homens não eram simples viajantes. Eram anjos enviados para um propósito específico: destruir a cidade. A casa onde os anjos estavam hospedados foi cercada. Os habitantes exigiram que fossem entregues a eles, mostrando mais uma vez a perversidade que dominava Sodoma. Mas algo inesperado aconteceu. Uma luz cegou os agressores, deixando-os atordoados e impotentes. Esse era um sinal. O tempo de Sodoma havia acabado. Ao amanhecer, os anjos falaram com Ló, um dos poucos homens justos que ainda restavam ali. Saia daqui, leve sua família e não olhe para trás. Este lugar será destruído. O aviso era claro e definitivo, mas mesmo assim, havia hesitação. Afinal, como abandonar tudo de repente? Como aceitar que a cidade onde viveram por tantos anos seria reduzida a cinzas? Enquanto o sol subia no horizonte, Ló e sua família fugiam apressadamente pelos portões da cidade. O restante da população continuava vivendo como se nada estivesse acontecendo. E então veio o momento em que a história de Sodoma e Gomorra mudaria para sempre. O céu, que até então estava azul e brilhante, começou a escurecer. Nuvens carregadas surgiram do nada, trazendo uma sensação estranha e sufocante. O vento mudou, e um silêncio pesado tomou conta da cidade. As pessoas começaram a se perguntar o que estava acontecendo, e sem aviso, o primeiro raio de fogo caiu dos céus. Segundos depois, chamas começaram a despencar como uma tempestade infernal. Enxofre e fogo consumia tudo o que tocavam. Casas ricas desmoronam, templos explodiam em chamas, mercados eram destruídos. Em instantes, homens e mulheres corriam desesperados tentando encontrar abrigo. Mas não havia para onde fugir. O calor era insuportável. O ar se encheu de fumaça e gritos de desespero. As mansões que antes eram símbolo de luxo e ostentação, agora eram apenas pilhas de cinzas. As ruas que antes eram tomadas por festas e pecados, agora estavam cobertas por corpos carbonizados. Os que tentavam fugir eram consumidos rapidamente pelo fogo. Não importava se eram ricos ou pobres, poderosos ou escravos. Naquele dia todos estavam diante do mesmo destino. A cidade que por tanto tempo desafiou qualquer senso de moralidade agora se tornava um deserto de destruição. Mas em meio ao caos, um pequeno grupo corria pela planície, se afastando do inferno que consumia Sodoma. Ló e sua família estavam vivos, haviam escapado, mas o aviso havia sido claro: não olhe para trás. Foi então que sua esposa, tomada pelo apego à cidade, cometeu um erro fatal. Ela parou, virou-se para olhar, e naquele instante, seu corpo endureceu. Em segundos, ela se transformou em uma estátua de sal. Seu coração ainda pertencia a Sodoma, e por isso ela teve o mesmo fim que a cidade. Quando tudo terminou, o que antes era uma metrópole próspera, agora era apenas um deserto de cinzas fumegantes. Não sobrou nada, nenhum vestígio de sua glória passada, apenas ruínas carbonizadas e o cheiro de enxofre no ar. A cidade que por tanto tempo acreditou ser intocável havia sido destruída em um único dia. Nenhuma civilização, por mais rica e poderosa que seja, sobrevive quando escolhe desafiar todos os princípios de justiça e bondade. Se essa história mexeu com você, não deixa isso passar como só mais um vídeo. Clica no like agora, como um marco da decisão que você acabou de tomar no seu coração. Escolher um caminho de retidão. A Bíblia não é um livro comum. Ela guarda histórias que confrontam, chocam e, acima de tudo, revelam verdades que podem transformar completamente a forma como você vive, decide e enxerga o mundo. E a próxima história pode ser exatamente a que você precisava ouvir hoje. Então fica comigo, porque isso está só começando. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até o próximo vídeo.